Bem-vindos a mais um AssessorCast. Esse é o nosso nono episódio. Nós vamos tratar sobre o assunto gestão em saúde. Eu sou o João Paulo, sou formado na área de tecnologia da informação, atuo aqui no Grupo Assessor há 5 anos, hoje formando o time de consultores de saúde. Eu estou acompanhado hoje do Magno e da Juliana. E gostaria que vocês se apresentassem para a gente conhecer um pouco mais sobre vocês. Sou Magno, sou formado em desenvolvimento de sistema, pós-graduado em saúde pública, trabalho no Grupo Assessor há 16 anos, iniciei minha trajetória no suporte do sistema de saúde e há 4 anos atuo no time da consultoria em saúde. Eu sou a Juliana, sou formada em administração, especialista em saúde pública e saúde da família. Atuo há 17 anos no Sistema Único de Saúde, tanto na gestão municipal, como também no Departamento Regional de Saúde, que é o braço do Estado, a coordenação das ações do Estado na região aqui de Araçatuba. E agora, estou atuando junto à equipe de consultoria em saúde aqui do Grupo Assessor. E para a gente dar papo, nesse primeiro ano de gestão, quais vocês acham que são os maiores desafios encontrados pelos gestores? O primeiro ano, de uma gestão é o ano de estruturação da saúde, definição das metas, organização das equipes, dos processos de trabalho. E é o ano que ele traz um peso e algumas responsabilidades para o gestor da saúde, porque é o ano onde você tem que fazer as pactuações, né, a Lei 8080, a Lei Complementar 141, né, e outras, leis e portarias que regem, né, o sistema, ele aponta algumas ferramentas que o gestor ele precisa realizar para que ele se organize, né, para que ele possa organizar e fazer a gestão da saúde para os próximos 4 anos. Dentre essas ações, eu posso até começar pela conferência de saúde, que acho que ela dá um start ali com relação a essas ferramentas de planejamento, onde o prazo para realização é até o mês de junho, e é um lugar onde o gestor ele tenta envolver ao máximo a população, porque é o campo onde pode envolver, né, a participação social, que é fundamental no planejamento da saúde, você ter esse olhar, agregar junto às ações o olhar também de quem usa, de quem utiliza o sistema. E a partir daí, da conferência, elaborar plano municipal de saúde, elaborar a PAS, né, que é a Programação Anual de Saúde, depois ele tem a questão de PPA, que é o Plano Plurianual, tem as leis, né, de diretrizes orçamentárias, tem a Lei, Orçamentária Anual, onde ele vai tentar atrelar o financeiro com as suas metas, com as metas que são pactuadas na saúde. E depois desse processo de pactuações de organização do sistema, vem também as ferramentas de monitoramento e de fiscalização, que hoje é acompanhada tanto pelo Tribunal de Contas, como também pelo Ministério da Saúde, pelo Conselho Nacional de Saúde. Posso mencionar aqui a questão do DigiSUS, né, que é um sistema de informações de saúde da atenção básica, onde o gestor tem que colocar ali o seu plano, tem que colocar ali as suas ações, as suas metas, para que ele possa realizar aí nesses 4 anos. E a partir daí, né, ele realizando a inserção dessas informações, ele vai fazer monitoramento. Tem os RDQA, que são os relatórios quadrimestrais, tem no final de cada gestão, de cada ano, o RALI, que é o relatório anual da gestão, onde ele vai prestar conta também de todo o recurso que ele recebe por conta do Estado, por conta do Ministério da Saúde. E até tem também uma outra ferramenta, que é o IGM, que ele é acompanhado pelo Tribunal de Contas, ele traz alguns questionamentos, né, são perguntas, para poder avaliar e monitorar a eficiência do serviço público. Então, lá ele é dividido em pastas e ele tem uma específica, da saúde. Posso até trazer aqui que o assessor, pela expertise de um profissional que dá consultoria contábil, Barão, né, eh, entre outros que são envolvidos, também desenvolver uma ferramenta para que o município, os gestores, eles possam
aproveitar dessa ferramenta para de fato fazer gestão. Então essas ferramentas de monitoramento, eu não é só para o gestor preencher quando ele finalizou, mas ele pegar dali aquelas informações e poder pensar: "Poxa, isso aqui é o que eu vou ser avaliado, então é a partir desse ponto que eu vou começar a me planejar, para quando eu for avaliado ter um alcance legal". Criar estratégias, né, Juliana? É, E questão do IGM, né? que o IGM que ele traz ali a questão das estratégias. E eu também acho, assim, que eu poderia até colocar, que eu acho que é extremamente importante, um gestor ele não se torna gestor a partir do momento de uma publicação. Publicou lá no Diário Oficial, do município, fulano, né, ele é gestor da saúde. Isso ele vai construindo com o tempo, ele vai adquirindo a experiência, ele vai conhecendo, porque a saúde ela é muito grande. E ela vive em constante evolução, mudanças. São publicadas portarias, leis, decretos constantemente que vão, modificando algumas ações, como também são lançados programas por parte do Estado e também por parte do Ministério da Saúde. Então ele vai, evoluindo, ele vai criando, né, se tornando um gestor, conviver nesses espaços, ou melhor, na saúde. E aí eu trago a relação de poder ter um apoio nesse desenvolvimento, de poder ter com quem contar nessa fase, né, na sua atuação. E às vezes a gente se depara com alguns prefeitos, algumas gestões que acham assim: "Ah, mas não é importante, né, eu coloquei o gestor ali, por que que eu vou contratar uma assessoria para apoiar esse gestor?". Sendo que, na verdade, ela vem como um suporte para que, de fato, esse gestor ele consiga alcançar, as metas e os planejamentos dele. Então, alguém que vai poder trazer uma visão técnica, porque imagina, um gestor ele vive com uma pressão política, uma pressão da gestão, uma pressão da população, uma pressão dos profissionais, são Estado, ministérios, órgãos que fiscalizam, então ele vive no meio dessa pressão. E, paralelo, muitas obrigações. Então, ter alguém que possa, olha, tem uma portaria, tem prazo, vamos preencher. E, principalmente, alguém que tem uma experiência nesse território, facilita, porque não vai chegar lá e só jogar, olha, tem essa portaria aqui. Mas vai poder falar assim, ó, eu entendo, eu sei da dificuldade, vamos pensar como que a gente pode concluir, como a gente pode alcançar essas propostas, essas ações que estão trazendo, que são postas para inovar o sistema único de saúde. E aí eu acho que entraria também a questão já até do financiamento. Como nós estamos tratando de diversas novidades, né, no contexto da saúde pública, uma delas é o novo financiamento da atenção primária. E aí eu gostaria que vocês falassem um pouco para a gente quais são as principais mudanças que a gente tem nesse novo método de financiamento instituído pelo Ministério da Saúde. Certo, né? Então, desde abril, né, do ano passado, 10 de abril de 2024, foi instituído a Portaria 3.493, né, onde ela alterou alguns métodos de financiamento da atenção primária, né. Até então, desde 2019, tinha um programa Previne Brasil, onde ele tratava a questão de captação ponderada, que era cadastros, indicadores de desempenho, onde tinha os 7 indicadores, 3 de gestantes, né, um do citopatológico, um da criança, hipertenso e diabético, e houve uma alteração nessa portaria 3.493, né, onde ela está trabalhando com o quê? Com componentes. Tem um componente fixo, componente de vínculo e acompanhamento e o componente de qualidade, que seriam os indicadores, né. Deixando bem claro que essa mudança ela não teve prejuízo financeiro para nenhum município, né, o Ministério da Saúde ele se preocupou com isso, então ele deixa bem claro na portaria, se algum município tivesse algum prejuízo financeiro, que poderia solicitar isso via ofício, que seria feito esse reparo desse valor, tá. Com isso, né, essa portaria ela veio colocar mais, não pressão no gestor, mas que o gestor fique mais atento às mudanças, porque logo após essa portaria 3.493 veio a portaria 161 de 10 de dezembro, onde ele já instituiu a questão do componente de vínculo e acompanhamento, né. Então, nesse momento do ano de 2025, já está sendo cobrado do gestor, né, dos municípios, essa questão do componente de vínculo e acompanhamento.
Então, o que estava sendo pago para todos os municípios até abril desse ano, né, que era o resultado como bom, a partir de maio o município ele pode sofrer alterações, variando de 8.000 por equipe ou ele cair para 2.000. Por isso que há necessidade, como a Juliana apontou, de um acompanhamento por parte do gestor, né? De uma assessoria. Por quê? O gestor ele tem outras atribuições ali no dia a dia, como a Juliana também mencionou perfeitamente, a questão da questão política. Então, o gestor ele tem que estar atento às necessidades da população, tem que participar de algumas reuniões, e paralelo a isso, hoje o Ministério ele atrelou muito recurso financeiro à produção, né? A produção da equipe. Então, se você não tiver um cuidado, o município ele acaba sendo prejudicado na transferência, né, federal. Faltado a isso, temos outro financiamento que é a questão dos recursos estadual, né? Que atualmente tem o IGM SUS Paulista, né? Que ele veio com essa proposta do governo estadual, que era 60 fixo e 40 em cima de indicadores no primeiro ano. No segundo ano, que é esse ano atual, ele já mudou esse método, né? Então ele é 50 fixo e 50 atrelado a indicadores. Quais são os indicadores? Praticamente os mesmos indicadores que era do Previne Brasil. Então, não tem como hoje os municípios não se atentarem, não ter um olhar crítico ali para essa questão de indicadores. Sem contar que os indicadores nada mais é que uma gestão realmente do cuidado. É você acompanhar seu hipertenso, é você acompanhar seu diabético, a vacinação nas crianças, o pré-natal, se os exames estão sendo realizados. Então, não é nada além do serviço que hoje já deve e está sendo realizado por parte das equipes de saúde, né? E acho que vale a gente reforçar, né, que e como eu falei que o SUS ele vive em transformação, se nós pegarmos lá atrás o financiamento da atenção básica, ele não era vinculado, de fato, o recebimento ao alcance de um indicador. Ele vinha um recurso e os profissionais, a gestão sabia o que ele tinha que alcançar. Quando vem um financiamento atrelado, a você alcançar um indicador, e eu sempre gosto de reforçar que o indicador não é o número pelo número, né, mas ele tem a sua importância e ele traz um benefício, né, que é você poder garantir ali a questão do cuidado para o usuário. Então agora ele faz com que a gestão, ela tenha aquele olhar mais específico para o paciente, para as comorbidades, né, para as doenças. Então ela não é só: "Ah, vou fazer isso para alcançar". Não, ó, eu vou e como eu até falo, né, o indicador o resultado é consequência, né, é consequência de um bom cuidado. E trabalhar isso com a equipe, como, né, o Magno sempre faz lá as oficinas com os profissionais, tentando trazer a clareza do indicador, o porquê que existe aquele indicador, é como se fosse um virar de chave ali para o profissional, né, então ele começa a fazer sentido ele: "Ah tá, isso é para isso", né, e ele começa a executar as suas tarefas, as suas atividades, de uma maneira mais específica, mais voltada no cuidado, voltada ao usuário. E aí, o resultado vai ser só consequência e ele vai conseguir alcançar ali os seus indicadores e tendo esse apoio, como eu mencionei, que vai lá, faz uma capacitação, qualifica a equipe, monitora o dia a dia, se como que está, você está alcançando, porque como é avaliado quadrimestralmente, então você tem ali o período para ir avaliando, acompanhando, e o sistema dá essa possibilidade, né, de você poder ter relatórios para acompanhar, para monitorar, como também o SUS tem ali, né, as suas ferramentas, mas eu falo do sistema de uma forma complementar, né, trazer, assim, um suporte maior para a gestão. Pontuando ainda sobre a Portaria 161, né? Ela deixa bem claro que a questão de reorganização do território, o dimensionamento, que é justamente o que a Juliana pontuou do que melhorar o atendimento à população, né? Então teve essa preocupação por parte do Ministério, então essa portaria 161, ela tem por porte populacional um limite de cadastro, né? Por equipe, onde se esse limite for ultrapassado, o município ele tem um desconto ali no recurso federal. Por quê? Porque o Ministério entende que uma melhor organização do território, um dimensionamento, a tendência de melhoria do atendimento é maior.
né? Então, vínculo, que são os cadastros, né, a reorganização desse território e o acompanhamento. Essas pessoas vinculadas, diabético, hipertenso, crianças, idosos, estão sendo acompanhados pelas equipes, né? Isso é muito interessante por parte do Ministério, né? E com as qualificações da equipe da consultoria, isso deixa bem claro, né, para o profissional da ponta, né? Então, muitas vezes eles não têm o entendimento da portaria, né? Então, a gente vai para qualificar os profissionais e mencionar para o gestor a importância de manutenção do seu território, de registrar corretamente no seu sistema de informação, para que isso reflita tanto no melhor atendimento para a população, como melhorar os recursos que o município possa receber, tanto ele do estado quanto federal. E que trabalhar, a equipe trabalhe muito, né, a gente vê nas visitas o quanto que a equipe ela é dedicada, mas que falta às vezes, né, esse direcionamento. E até assim, uma brincadeira, mas, o sistema único ele é lindo, ele realmente, ele na sua essência quando você vai, né, vai avaliar, vai olhar propostas, né, as linhas de cuidado, as redes, porém entre o a literatura, vamos dizer assim, e a realidade tem ali uma distância, né, que eu brinco tô brincando falando, a realidade versus, né, expectativas versus realidade. E ter esse apoio para poder tentar diminuir essa lacuna, tentar poder auxiliar, trazer, né, a importância de cada função, a importância de cada, né, cada profissional, de cada um desses indicadores, de tudo aquilo que é preconizado pela política, é fundamental para o gestor, né. Com certeza, com certeza. E, como dito aqui por vocês, todas essas ações, esses trabalhos, né, essas atividades que são de competência do gestor, é para uma melhoria e qualificação do serviço de saúde, né. Então, eu gostaria de ver com vocês também o que vocês acham de como um software como Gestão de Saúde, Saúde Smart, ofertado pelo grupo assessor, pode contribuir para que os profissionais que utilizam um sistema de informação, os gestores que acompanham, né, esses trabalhos realizados no município, voltado para a saúde, como que pode contribuir um software, na gestão do. Boa pergunta, João. Então, hoje, né, nós temos o nosso software Gestão da Saúde, ou Gestão da Saúde Smart, né? E ele contribui sim, e muito pro munícipe, para a população e principalmente para o gestor. Por quê? Porque ele dá direcionamentos, pontuando ali onde que o gestor pode melhorar, onde ele pode atuar, onde pode atacar. Hoje o nosso software ele tem lá o painel do gestor, né? Então, onde ele tem uma visão ali em tempo real do andamento de doenças, questão de encaminhamento, fila de espera de exames, né? Nós temos também o Smart Policy, que é o aplicativo para o cidadão, onde o cidadão ele pode fazer o agendamento. Então, isso já evita do cidadão sair da sua residência e ir até a unidade básica de saúde, isso já é um ganho, né, de tempo. A questão dos exames ser liberado também para que o paciente possa consultar pelo Smart Policy, que é o aplicativo do cidadão. Então ele já consegue ali, numa questão mais ágil, mais rápida, ter as informações, né? O gestor ele tem algumas tomadas de decisão a partir de relatórios estatísticos, né? E pensando aqui nos indicadores, o sistema ele já direciona, né? Porque assim, hoje o resultado lá dentro do CISAB, que é o Sistema de Informação da Saúde e de Atenção Básica, ele só mostra para o gestor quando conclui o quadrimestre, né? Então, assim, o gestor ele não sabe, às vezes, como que está o andamento durante aqueles 4 meses que as equipes estão sendo avaliadas. Será que todas as minhas gestantes já tiveram 6 consultas e a primeira até a 12ª semana? Será que minha gestante já fez os testes rápidos, já teve os exames avaliados? Então tem todas essas questões que o nosso software de gestão da saúde ele contribui, né, para que dê esse direcionamento ao gestor, ao usuário, ao médico e assim por diante, né? Além de tudo, ele dá relatórios nominais, né, posicionando realmente o cliente assim, olha, você tem X gestante, dessas X gestantes, apenas 5 realizaram os testes rápidos, então ele tem um tempo hábil para procurar essas gestantes, fazer busca ativa, né, conseguir chamar com que essas gestantes venham para a atenção primária, montar estratégias, fazer visitas, né? Porque assim, volto a frisar que eu gosto que a Juliana fala, a gente está falando de indicadores, é importante sim para o município
o recurso financeiro, mas o primordial é a gestão do cuidado, né? Nós não podemos esquecer que o primordial é a prevenção. Estamos falando de doença. Quando a gente fala que uma mulher na faixa etária dos 25 a 64 anos, ela não fez a coleta nos últimos 3 anos, eu não estou falando número por número. Ah, então tá, vamos pegar ali as 10 que não fizeram e vamos procurar elas e fazer. Não, vamos fazer uma busca ativa e entender o cenário. Realmente elas não fizeram? Fizeram no particular, né? Porque a prevenção é o essencial, né? A gestão do cuidado, você ofertar um serviço de qualidade para a população. E o indicador é atrelado, é uma consequência. Se você faz um bom trabalho, uma gestão excelente, você vai ter números excelentes. Dificilmente você não vai atrelar, não vai alcançar. Claro que a gente sabe que durante o dia a dia tem dificuldades, porque como o Ministério também tem muitas mudanças, às vezes os profissionais, né, médico, enfermeiro, eles têm algumas dificuldade de colocar as informações dentro de um sistema de informação. Por isso que nós temos a nossa consultoria, que orienta, né, capacita os profissionais para que coloque as informações corretamente, e nós também temos nossa equipe de suporte, qualificada para que ter todo o entorno ali no que o cliente precisar, né? E assim, eh, em várias, não vou dizer que são em todas, né, mas em várias unidades a gente vê que tem profissionais que são um pouco mais, vamos colocar como antigos, né, mais experientes, vamos dizer assim. Eh, e que tem uma certa dificuldade quando você tem que preencher um sistema. Então você tem uma ferramenta que ela é limpa, né, ela é fácil de você trabalhar, eh ela não gera ali muito retrabalho, preenche aqui, preenche ali, mas sim ela facilita a vida do profissional, quer dizer que eu vou estar mandando as informações, elas vão ser realmente enviadas. Como eu falei, produz-se muito, mas às vezes não mostra o tanto de que é produzido. E você tendo então um sistema que é mais fácil para você colocar isso, e que você tem a possibilidade de parametrizar algumas coisas, de evitar alguns tipos de erro, a informação ela vai subir de forma mais correta. E também é uma ferramenta de gestão, como o Magno falou, de planejamento, eu tenho a possibilidade de tirar relatórios para poder fazer cada um daqueles planejamentos que eu falei lá atrás. E se a gente for levando isso ao pé da letra, eu vou ter uma certa economia também, porque eu fazendo uma gestão adequada com base na necessidade, evito custos desnecessários. Um sistema que vai mostrar lá, olha, esse profissional, esse paciente já fez o exame há poucos dias. Eu vou evitar de ter um custo adicional. Então, se ele te ajuda até a fazer uma gestão e ter uma economia de recursos, né? Exatamente. Eu vou, né, comentar aqui, a Juliana, né, como ela já mencionou no início, ela foi gestora, né, de um município, e o município faz uso do nosso software, né, do nosso gestão da saúde, e no início lá do Previne Brasil, né, o município na qual a Juliana foi gestora, ele conseguiu o alcance, né, estando no estado como primeiro colocado, né, que na questão do Previne Brasil ele tem o ISF lá, que é o indicador sintético final, que é a soma dos 7 indicadores, né. Então isso reforça o quê? A organização da gestão, né, que a Juliana ela trabalhava com a equipe, ela usava os relatórios que o sistema fornecia para quê? Para ter um direcionamento. Paralelo a isso, a alimentação correta, o serviço era realizado, era ofertado para o paciente, a consulta odontológica para gestante, os testes rápidos, e aí o resultado foi o quê? O alcance, né, em primeiro lugar. Então, assim, E a primeiro quadrimestre após a implantação, nós alcançamos esse primeiro lugar no estado de São Paulo. Então, assim, o que que eu trago? Que é o que eu já falei, não tem como, eu não dependo só de um sistema, são ações que elas são conjuntas. Então eu qualifico a minha gestão, eu organizo o meu processo de trabalho, eu envolvo os trabalhadores nessas tomadas de decisões para que eles se sintam corresponsáveis, e eu tenho um sistema que vai enviar, né, toda essa informação, todo esse trabalho realizado e gerado dentro do município. Então é um dependendo do outro. pegando a questão que a Juliana acabou de mencionar, que é outra questão importante, né, que ela falou, nós tínhamos um recurso, né, e esse recurso eu posso contratar o software, né.
Isso reflete também na questão de um dos serviços que a consultoria pode auxiliar os municípios, que a gente sabe que tem muita dificuldade, porque as leis, as regras do Ministério da Saúde, elas são um pouco complicadas. É assim, eu posso gastar esse recurso com isso? Não posso? Veio para custeio, não, veio para investimento, né? E aí a consultoria também vem para auxiliar o gestor nessa questão, né? Porque muitas vezes o município ele pode estar utilizando do recurso próprio e com o dinheiro ali que veio, né, do recurso federal, do estadual, que poderia estar utilizando para suprir alguma necessidade, né? E aí tem essas dificuldades E também. que é um dinheiro que ele já vem carimbado para uma determinada ação. Se a partir do momento que eu utilizo o próprio para pagar aquilo que eu já tinha, né, um recurso específico, eu fico amarrada com ele, né, que ele fica parado porque eu não posso usar em algo diferente. Exato, exato. Bom, conforme muito bem pontuado por vocês, então, a informatização de um serviço de saúde contribui muito para que o município consiga atingir resultados e atinja as expectativas, né, de programas e serviços que são instituídos pelo Ministério da Saúde, né? Então, acredito que um software eficaz vai ajudar e muito no âmbito da saúde do município, né, para ofertar um serviço de qualidade, para que tenha resultados eficazes e consiga ter uma boa gestão no período em que o secretário e todos os profissionais que trabalham na atenção primária estejam atuando, né, Apoio também. como um apoio. O Exatamente. apoio Da da consultorias, assessoria. o quanto que isso também é importante. Acho que é um trabalho em conjunto, né, Juliana? Como a Juliana mesmo pontuou, né? A gestão, software e uma assessoria. Por quê? Porque hoje a gente sabe, com a demanda do dia a dia, é complicado para o gestor. Como a Juliana bem pontuou no início, não é que o gestor não tenha conhecimento, ou ele não tenha qualificação, ou ele não saiba fazer. Mas você imagina, é DigiSUS, é InvestSUS, é Sismob, quando você adquire vai fazer uma nova construção ou ampliação, né? Teve agora a questão do SUS digital, que precisava entrar lá dentro do InvestSUS, Que vai trazer e várias ações. Teve nesse início de 2025, recente, a questão do novo PAC, terminou, né, não faz, acho que foi semana passada, se eu salvo engano. vem programa, Né? várias especialidades. Exatamente. São vários. Teve a questão dos mais médicos, que está aí na questão de adesão ou não por parte dos municípios. Então, assim, é muito programa, é muitas portarias que saem todos os dias. Então, assim, o gestor, às vezes, ele não consegue acompanhar tudo. A gente sabe também que as DRS são atuantes, né? Os articuladores apoiam e muitos municípios, né? Mas a gente sabe que precisa também de uma questão bem personalizada ali do lado do gestor, às vezes até para escutar ele, né, no dia a dia, às vezes, não, calma, vamos fazer dessa forma. Por isso que nós temos hoje, né, no nosso grupo aqui de consultores, a Juliana, onde ela traz toda essa bagagem que ela tem, justamente para a gente atender também essa questão dos municípios que depende de uma melhor ajuda ali na gestão, né? E antes de finalizar, só fazer uma propaganda também, né? Vamos ter as conferências de saúde, então o grupo assessor também está aí com uma proposta de uma parceria com os serviços. Quem tiver interesse pode entrar em contato aqui com o grupo assessor e estamos aí para apoiá-los. Exatamente, né? Tanto na questão da conferência, municípios que ainda não utilizam o nosso software, que porventura tenha vontade de conhecer, pode entrar em contato, né, com a empresa, e também para o nosso serviço da consultoria, né? Estamos aí dispostos a ajudar todos os municípios. Então, agradeço a vocês pelas contribuições riquíssimas aqui que vocês trouxeram, né, de informações para os gestores e todos os profissionais nesse início de governo, né? Então, acho que é um momento muito oportuno para a gente tratar todos esses temas e todos vocês que tiverem alguma dúvida, alguma questão, precisar de algum apoio, entre em contato nos nossos canais de informação, estaremos disponíveis para realizar esse apoio para todos vocês, tá bom? Nosso episódio vai ficando por aqui e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.